Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de pressão manométrica. Primeiramente, pressão manométrica é a diferença de pressão que existe entre um fluido interno, uma câmara, um reservatório, e o ar, né? A pressão atmosférica, né? O ar externo. Eu trouxe para vocês aqui esse exercício. Ele é do livro do Fox, né, sexta edição, e nós vamos utilizá-lo para estar explicando para vocês, né, um pouco do que seria pressão manométrica e também fazendo aqui cálculo de pressão, que é o nosso interesse, né. Bom, ele fala o seguinte: em um tanque repartido contém água e mercúrio, né, mostrado na figura. Então esse aqui é o tanque. Temos as informações aqui, né? E a pergunta é a seguinte: qual é a pressão manométrica do ar na câmara, do ar preso na câmara esquerda? Então, ele quer saber aqui, ó, qual é a pressão, né, que está sendo exercida aqui no ar, né, em relação ao ar externo aqui, né? O que está em contato com a atmosfera. Você pode ver que tem essa aberturazinha aqui, né, que permite que o ar da atmosfera entre aqui. Então, esse lado direito não é um lado fechado, não é um lado isolado da atmosfera. Ao contrário do ar que está aqui, né? Esse ar aqui, você pode ver que aqui nós temos a água e aqui nós temos o mercúrio, né? São dois fluidos aí diferentes. E esses fluidos impedem que o ar, né, que está aqui na câmara direita, né, venha para o ar aqui, né, entre em contato com a câmara esquerda. Logo, né, existe uma diferença de pressão aqui, e você pode ver isso também pelas colunas fluidas, né, a coluna de água e a coluna de mercúrio. Dá para notar que existe essa diferença. E o exercício quer saber, né, qual é essa diferença de pressão aqui. Isso é pressão manométrica, essa diferença de pressão, né? Então, para que a gente possa calcular, né, para que a gente possa descobrir qual é essa diferença de pressão, nós temos que adotar o seguinte método, né? Nós temos que marcar esses pontos de superfície aqui da água, né, e do mercúrio. Então, vamos marcar esses pontos de superfície, né? Eu vou chamar esse ponto aqui esse primeiro ponto aqui, né? Vou fazer uma setinha. Eu vou chamar esse primeiro ponto aqui de A, né? E tem esse ponto aqui que eu vou chamar de B. E esse ponto aqui de C. Tá? Você nota que a superfície de mercúrio, né, do mercúrio na câmara esquerda, né, ela está fazendo esse pedacinho aqui, ó. Tá? Então ela faz esse pedacinho aqui. Por que é importante a gente olhar isso, né? Porque a pressão ela é medida pela altura do fluido, né? Pela altura do fluido. Então você tem, né, uma coluna fluida de água aqui de 1 metro, né? E você tem essa coluna fluida aqui da direita de mercúrio, né, que vale, né, que é igual a 3 metros, mas você tem ela aqui no lado esquerdo, né, igual a 2,9 metros. Então, entre esse ponto B aqui, né, essa superfície aqui que eu chamei de B, e essa superfície aqui que eu chamei de C, também existe uma diferença de pressão, né? No caso, a coluna fluida que nós vamos considerar do mercúrio aqui, ó, é apenas onde há essa diferença de pressão aqui, entre B e C. Certo? Bom, então a gente já sabe que para determinar a pressão manométrica, a gente precisa calcular a diferença de pressão entre a superfície da água aqui na câmara esquerda
e a superfície do mercúrio na câmara direita, porque essas duas superfícies é que estão em contato com o ar. Então, o cálculo que nos interessa é em relação a essas duas superfícies aqui. Qual é a pressão aqui? Qual é a pressão aqui? Né? Pressão na superfície A e na superfície C. Bom, a equação de pressão que a gente costuma usar é essa aqui, ó. Pressão, né, menos P0, né, é igual a massa específica do fluido, produto, né, produto da massa específica do fluido pela gravidade, pela altura da coluna fluida. A gente vai usar essa formulazinha aqui. No caso aqui, nós vamos ter o que passar, né, pela superfície B para ir para C, já que existe essa diferença aqui de altura, aqui, essa diferença de coluna. Só que nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos escrever essa fórmula de uma outra maneira. Por quê? Porque aqui eu tenho ar, água, mercúrio, ar de novo, né? Quando nós temos, né, um cálculo de pressão que você vai ter que passar por fluidos diferentes, assim, ó, você tem que saber onde tiver diferença de pressão, diferença de altura, você tem que fazer o cálculo da pressão dessa diferença de altura, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer um cálculo de pressão referente à altura aos pontos A e B, né? As superfícies A e B, e depois entre as superfícies B e C, né? Então, a gente pode escrever, né, pode reescrever essa equação aqui de pressão da seguinte forma: a variação da pressão, deixa eu fazer isso aqui parecendo um P, né? Isso. A variação da pressão, ela é igual, né, a aceleração gravitacional, né, em produto com o somatório, né, das massas específicas e das alturas das colunas fluidas, né? Nós vamos fazer esse somatório. E nós poderemos ainda deduzir essa segunda expressão aqui, né, fazendo o quê? Repetidas, né, fazendo repetidas vezes essa primeira equação, né? Nós vamos repetir essa equação, que vai ser a dedução, né, também dessa variação aqui, que é o que nos interessa, porque a variação, né, da pressão nessas superfícies aqui, onde nós temos o ar interno e o ar externo, né? Então, o que nós vamos fazer? Primeira análise aqui, né? Nós vamos montar uma equação, né, para os pontos A e B, né? Para os pontos A e B. E depois para os pontos B e C, ou para as alturas, né, as superfícies, né, que é o que nos interessa. Se eu for olhar aqui, né, a pressão em A, né, e a menos
a pressão em B, que é o que nos interessa, né? Ela vai ser, vai dar um resultado negativo do produto, né? Da massa específica da água pela aceleração gravitacional pela altura ali, né? Vou chamar ali a superfície A aqui de H1, né? E a superfície B de H2. Você pode fazer o contrário também, só não pode confundir, né? Essa ordem H1, H2, H2, H1, né? Não influencia muito, contanto que você saiba quais superfícies você está considerando, tá? Agora, por que desse sinal negativo aqui? Vale lembrar que em um fluido, né, quanto maior a profundidade, né, maior a pressão. Então, se eu tenho um ponto aqui, ó, vou marcar um ponto aqui, ó, vermelho. Se eu tenho um ponto aqui no fundo do mercúrio, a pressão aqui nesse ponto, ela é maior do que a pressão que está aqui no ar. Então, quanto maior, né, a profundidade num líquido, num fluido, né, não precisa ser necessariamente um líquido, mas quanto maior a profundidade em um fluido, maior será a pressão, tá? Então, por que eu estou colocando esse menos aqui, ó? Eu estou dizendo que a pressão em B, na superfície B, ela é maior. Então, se eu fizer uma subtração de quanto tenho do resultado da pressão que está aqui em A, menos o resultado da pressão que está aqui em B, esse resultado tem que ser negativo. Entendeu? Eu estou subtraindo de um valor menor, um valor maior do que ele. Por isso essa pressão aqui ela tem que dar resultado negativo. Tá? Vale lembrar também, né, que quando a gente faz um sistema de coordenadas para um fluido, né, quando nós montamos um sistema de coordenadas para um fluido, a gente procura pegar, né, botar a nossa origem do sistema na superfície que está em contato com a, ou na superfície mais elevada, e, né, ao invés de fazer, né, aqui essa linha do y, né, a gente nós de escola e de tudo mais costumamos aprender que quando eu estou descendo aqui no eixo do y, né, os resultados são negativos. Mas eu posso assim pensar que eu estou invertendo, né, o meu sistema de coordenadas, né, e para baixo aqui está sendo meu y positivo. Então a gente usa essa ideia para poder fazer o cálculo de alturas de coluna fluida. Tá? Então eu estou dizendo aqui que aqui seria, né, a altura 0. E daqui até aqui, ó, eu tenho 1 de altura. Né? Eu tenho 1 de altura. Essa aqui é a minha coluna de água. Certo? Bom, e eu vou fazer a mesma coisa aqui também para o mercúrio. Só que agora eu estou indo aqui, né, da superfície B para a superfície C. Então eu tenho, né, a pressão em B parecendo um beta, né, mas é um B. A pressão em B menos a pressão em C, ela tem que ser igual a massa específica do mercúrio, produto, né, com a aceleração da gravidade, né? Eu posso chamar aqui de novo de H1 menos
H2, não tem problema, não precisa ficar botando H3, 4, 5, não. Fica mais estético? Ficaria mais estético se eu colocasse? Ficaria. Mas o que nos interessa aqui não é exatamente H1, H2, né? O que eu quero aqui é quanto vale essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui que eu tenho de mercúrio, né? Uma vez que eu estou indo da superfície B para a superfície C. Tá? Essa coluna aqui que nos interessa. Então, quanto vale essa altura? Se eu olhar, né, aqui para a informação, né, de que o problema me dá a respeito do reservatório, eu tenho aqui uma superfície, uma coluna de água de 1 metro. Nessa parte esquerda aqui, eu tenho uma coluna de mercúrio de 2,9 metros. E nessa parte direita aqui, eu estou dizendo que a coluna de mercúrio tem 3 metros. Ora, se aqui é 3 e aqui é 2,9, né? Obviamente, esse pedacinho aqui vai ser para a gente 0,1. Só que a gente vai voltar nele ali depois, né? Nós vamos voltar nele ali depois. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essas duas equações que nós montamos e vamos somar elas. Exatamente como se fosse um sistema. Só deixa eu tentar fazer algo mais parecido com uma reta aqui. Né? Nós vamos então pegar e vamos somar. Agora ficou mais bonitinho. Agora está aparecendo uma reta. Nós vamos somar essas duas equações, né? De modo a ter um sistema. Quando eu somar essas duas equações, o que vai acontecer? Esse meu P de B aqui, ó, eu tenho menos P de B aqui, né? Menos pressão em B, e tem pressão em B aqui positivo. Ora, pressão em B negativo, pressão em B positivo, somando as duas, o que vai acontecer? Elas vão dar 0. Então, eu vou ter apenas aqui pressão em A menos pressão em C, que vai ser o meu resultado. Então, a pressão em A menos a pressão em C, ela é igual. Aí, nós vamos montar, né, um pouco mais parecido com essa fórmula aqui em cima, com essa equação aqui em cima, né? Então, nós já vamos pegar aqui, colocando a nossa aceleração gravitacional em evidência. Né, em produto aqui com a massa específica da água em produto, né, com a diferença aqui de altura entre H1 e H2, no caso aqui da água, que vai dar 1, né? Eu já vou colocar o 1 aqui logo, certo? E esse aqui, né, vai somar, né, o mercúrio aqui vai dar positivo, pelo mesmo caso que eu falei aqui, ó, a pressão em B ela é maior do que a pressão em C. Então, se eu estou subtraindo aqui, se eu tenho um valor maior, né, menos um valor menor, eu ainda vou ficar com alguma coisa positiva. Então, por isso que aqui eu não coloquei menos, né? Então, isso aqui vai ser mais a massa específica do mercúrio. Vai faltar espaço, né? Isso é um H. A massa específica do mercúrio em produto com essa diferença de altura aqui de B para C, né? Que pelo cálculo aqui
vai dar quanto? 0,1. Certo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir, né, os nossos valores para achar essa diferença de pressão. Então eu vou apagar esse pedaço aqui para a gente dar continuidade. Sumir um pedaço do y. Vamos colocar o pedaço do y de novo. Opa. Beleza. Então, o que nós paramos foi isso aqui, né? Vamos dar continuidade agora. A variação... esse delta é difícil de fazer. Me perdoem aí, estou usando o Paint, né? Eu ainda não achei um programa adequado para estar fazendo esses cálculos, essas equações. Então, a variação de pressão entre A e C, né, que é P de A menos P de C, ela vai ser igual a 9,81 ou 9,8 mesmo, que é o valor da aceleração gravitacional, que vai multiplicar, né, a massa específica da água e a massa específica do mercúrio. Esses valores vocês podem pesquisar em tabela, no próprio livro do Fox tem uma tabela, se não me engano, a tabela A.2 ou A.3 no final do livro, que tem essas informações de massa específica, né? E outros livros também, na própria internet você pode pesquisar, né? Valor de massa específica. A massa específica da água, né, que é um padrão de referência para os fluidos líquidos, né, ela tem valor de 1000. Né? Então, estou fazendo 1000. Isso aqui é negativo, né? Tem que lembrar disso. Então, vai ficar menos 1000 vezes o 1, né, mais, né, a massa específica do mercúrio, que é de 13.550, alguns colocam 13.600, né? Mas se você for olhar bem, né, o valor da densidade do mercúrio é de 13,55 aproximadamente, né? Aí alguns vão e colocam 13,6. E quando você coloca 13,6, né, e faz isso em produto com a massa específica da água, né, que é um valor de referência, você vai achar uma massa específica de 13.600. Né? Eu estou deixando assim como se fosse o 13,5, né, que seria a densidade do mercúrio, 13,55, vezes a massa específica da água, que é 1000, né, e isso aí daria 13.500. E isso aqui vezes 0,1, que é o valor que nós encontramos aqui, né, dessa altura dessa coluna. Nossa. Aí, então essa variação de pressão aqui entre A e C ela é igual a 9,8, aceleração da gravidade,
que vai multiplicar aqui, né? Então aqui menos 1000 vezes 1 é menos 1000 mesmo, né? E aqui 13.550 vezes 0,1 vai dar 1.355. Então o que que nós temos aqui? Menos 1000 mais 1.355. Isso vai dar 355 positivo, que é o que eu vou estar multiplicando. Então essa variação de pressão, né, é igual, vamos tentar abrir é igual, deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, fazendo na calculadora aqui, 9,8 vezes 355, isso é igual a 3.479 PA, né? Ou, se você quiser, né, você pode colocar também, né? Ou, né, 3, eu vou botar bonitinho, você pode colocar 3,5, 3,48, 3,479, como eu estou colocando aqui, quilo, né, Pascal, tá? Então, essa aí é a solução do problema. Eu espero ter ajudado, né? Se tiver dúvidas, você pode estar postando suas dúvidas lá no blog. O blog ele vai na descrição do vídeo, né? E a gente pode tentar ter uma conversa. E se tiver sugestões, né, a respeito de outros exercícios aí, de preferência de matemática, esse é um exercício de física, né? Não é bem a minha área, mas para ajudar uns aí, né? Você pode estar colocando lá e nós vamos tentar correr atrás para resolver, tá? Então, fique com Deus e bons estudos.